Niso Economia. Oi, gente, estamos de volta. Este é o nosso Niso Economia, uma produção aqui do Labcom Uniso, com a coordenação da professora Evenise Batista, apresentação de Douglas Vale, toda a nossa equipe, sempre produzindo muito conteúdo para você nas nossas redes sociais, também nos nossos canais lá no YouTube. E a gente vai sempre fazer essa ponte, né? Hoje a gente recebe o professor Renato Vaz Garcia, que já é o nosso titular absoluto aqui do Niso Economia. Semana passada nós conversamos também com o professor Marcos Canhada. Enfim, a gente sempre vai bater essa bola com os professores que conhecem um pouco de economia, falando sem o chamado economês, falar de uma forma simples para que todo mundo possa entender. Professor Renato Vaz Garcia, mais uma vez bem-vindo. Como eu digo sempre, a economia pegando fogo sempre, né, professor? Sem dúvida. Mais uma vez, é um grande prazer aí estar com vocês aí, Douglas. Agradecer aí o pessoal da técnica aí, sempre nos ajudando. Tão bem-humoradas hoje, você vê, tão animadinhos, né? A gente tá gravando esse programa depois da final de Corinthians e Palmeiras, então o pessoal corintiano tudo animado. Foi que fazia tempo, né, que eles já não ganhavam, então... Bom, mas enfim, acho que toda semana a gente tem uma surpresa nova, e tanto na economia brasileira, quanto principalmente hoje em dia com a economia mundial, aí com o Trump cada semana decidindo uma coisa mais maluca do que a outra aí do ponto de vista econômico. E a gente vai tentando sobreviver nesse cenário aí, né? Então vamos começar. Você citou o Trump, vamos deixar o Trump hoje. A gente começou na semana passada com o Trump, vamos começar com tentar olhar um pouco o nosso quintal aqui, a nossa política econômica, que tem algumas alterações com a questão do FGTS, mas eu queria que você começasse a falar sobre essa possível medida, essa sugestão, vamos chamar assim, do vice-presidente Geraldo Alckmin, de meio que deixar, eu queria que você explicasse, deixar o alimento fora de alguns índices para ver se baixa um pouco a inflação. Na realidade até foi uma coisa, foi um pouco que um erro até de comunicação, eu acho isso daí. Foi uma sugestão que o Alckmin propôs, e aí teve um ruído em torno disso, algumas manchetes entenderam uma perspectiva, mas na realidade a questão é outra, porque é o seguinte, quando o Banco Central ele vai lá e toma a sua decisão de juros, ele está olhando um índice de inflação, né, que é o IPCA, que a gente usa no Brasil como índice oficial. E o índice de inflação ele é um conjunto de uma série de produtos e serviços ali dentro. E aí é como se fosse uma caixinha ali, que todo mês o governo vai avaliando qual que é o preço dessa caixinha, mês a mês, e aí no final do ano tem a inflação anual, que é o que a gente chama de IPCA. E dentro dessa caixinha tem alguns produtos que são mais sazonais, né? Eles variam muito mês a mês, né? Você pega, por exemplo, o caso dos alimentos, eles têm uma variação muito grande, né, de mês para mês. Inclusive o professor Canhada aí esteve com você na semana passada para falar um pouquinho da cesta básica. A cesta básica mostra muito isso. Você tem meses em que alguns produtos acabam aumentando mais de 10%, né? O ovo, café, recentemente, inclusive, aconteceu isso por vários meses. Com o tubérculo, eu não me lembro de ter visto essas altas tão acentuadas, no caso da batata. Nós falamos da batata aqui na temporada passada. Né? Então, algumas coisas que realmente assustam. Acontece. O tomate agora também foi um vilão. Mas do mesmo jeito que alguns sobem bastante, outros meses também caem muito. Então a volatilidade desses produtos é muito grande. E aí a questão do Alckmin em relação a esse cálculo aí do Banco Central tirar esses produtos da inflação, não é bem tirar. O IPCA, o índice de inflação, vai continuar com esses produtos lá dentro. É que na hora de tomar a decisão de subir ou reduzir juros, ou manter a taxa de juros, o Banco Central vai olhar para esse IPCA, mas ele vai desconsiderar os preços dos alimentos, por exemplo. Então ele vai tirar os alimentos, porque o alimento, por essa lógica, ele não sofre influência tanto da taxa de juros. Outros produtos, você pega, por exemplo, vestuário. Quando você aumenta a taxa de juros, as pessoas vão reduzir a compra de vestuário. E aí, com isso, a inflação cede. Nos alimentos, quando você sobe a taxa de juros, não necessariamente as pessoas vão reduzir a demanda de alimento e aí reduzir o preço do alimento.
Porque o preço do alimento não é só via demanda que faz com que uma demanda maior sobre o preço, uma demanda menor Todo desça o mundo vai preço. comer, precisa comer. Sim, exatamente. É um produto que na economia a gente chama que tem a gente fala que tem uma elasticidade muito baixa, ele não tem uma sensibilidade muito grande, né? Tanto a variações de preço quanto a variações da renda. Não é porque você fica mais rico que você vai comer mais chuchu, que você vai comer mais sal, que você vai comer mais determinados Sim, sim. alimentos. Então a ideia dele é, na hora da decisão do Banco Central, você tirar esses produtos. É um debate que, em alguma medida, pode acontecer. Assim, eu acho que não é uma coisa simplesmente, o Alckmin está querendo fazer um jeitinho, está propondo uma maquiagem ali para a inflação. Não é bem assim. Nos Estados Unidos, inclusive, a decisão se pauta muito sem os alimentos e sem os preços de energia. Aqui no Brasil, eu não sei se essa ideia teria algum sentido também, porque e aí a gente precisa até ter alguns outros conceitos assim de economia, porque quando o Banco Central sobe juros, ele também, de alguma forma, ele joga a taxa de câmbio para baixo. Né? Ele favorece a entrada de dólar, ele dificulta a saída de dólar, porque os juros aqui está muito alto, então tem um incentivo a ter bastante dólar aqui aplicando no Brasil. Então você tem um incentivo para essa taxa cair. Tá. Quando a taxa de câmbio cai, os alimentos que têm o preço dolarizado, soja, café, minério de ferro, não só os alimentos, mas minério de ferro, todos os produtos que a gente chama de commodities, que são dolarizados, eles também barateiam em reais. Então, o aumento da taxa de juros acaba influenciando os alimentos também. Né? O Alckmin, na ideia dele, esse aumento dos juros não influencia o alimento. Né? O que influencia o alimento é outra coisa. Então, por isso que os alimentos deveriam ficar fora. Mas por essa outra linha de pensamento, eles são influenciados principalmente por conta de um câmbio menor, né? Agora, professor, isso a gente já discutiu isso várias vezes aqui no Niso Economia, a questão do teto de gastos. Não é mais uma. E eu não sou técnico em economia, eu não sou. Mas não é mais uma cortina de fumaça que a gente está vendo, porque o que a gente percebe? Que o governo não está realmente preocupado com aquela questão do teto de gastos, que a gente falou tanto isso Sim, na temporada passada, mas a gente ouve tanto se falar ainda neste ano, e aí se usa de alguns subterfúgios ou algumas ideias que podem ser positivas ou não, mas o governo estancar ali mesmo a torneira, fechar um pouco a torneira, parece que não está acontecendo. Não, sem dúvida, porque os problemas estruturais que nós temos na economia são muito mais complexos do que simplesmente, vou tirar alimento e vai melhorar, porque daí a decisão do Banco Central vai ser mais precisa e aí a economia vai melhorar. Não é assim, né? As questões são muito mais complexas do que simplesmente isso. A própria Tebet, né, essa semana, acho que foi no começo da semana, ela já falou que vai ter que haver um ajuste fiscal em 2026. Né? Ou seja, faz quanto tempo já que esse governo está... Com 45 anos, eu ouço falar então, disso, exatamente, pelo menos uns 40 anos. Exatamente. Então, como se ela não fosse parte, né, dessa questão do ajuste fiscal e da mobilização para se fazer um ajuste fiscal. Então, parece que sempre fica jogando para o próximo. Né? E, enquanto isso, a estrutura que foi desenhada da nossa economia continua favorecendo um crescimento muito baixo. Né? O Banco Central hoje já reviu a trajetória, o crescimento da economia esse ano para o Brasil para menos de 2%. Então a gente já ia crescer menos, o Banco Central já falou, vai ser menos ainda do esperado, a inflação já está acima de 5% esperado esse ano. Isso é, assim, a meta de inflação que nós temos é 3%. Né? 3% de meta, a gente vai ter uma inflação de 5%, né? Para mais de 5%. Esses problemas estruturais, a gente não percebe que o governo está atacando. Né? Essa questão do... Né, desculpa até voltar nessa questão do Trump, mas só para aproveitar um gancho, que é a questão da tarifa de importação, né? Que ele aumentou lá em 25%, colocou 25% de tarifa de importação no carro. No Brasil, essa taxa de importação é 35%. Né? E é uma coisa que não se debate. Né? Porque quando você derruba essas barreiras de importação, quando você torna uma economia mais aberta, isso favorece muito a sua estrutura produtiva interna. Né? E isso é uma coisa que no Brasil muito pouco se discute. A gente é um país muito fechado. E não é só para comércio. A gente é fechado em todos os sentidos de uma economia mais internacionalizada. A gente não vê muito intercâmbio de estrangeiros na nossa economia, né, no nosso dia a dia.
Então a gente é uma economia muito fechada. Isso assim, contribui muito para que a gente não consiga se desenvolver. Agora, Renato, vamos tentar explicar um pouquinho de tudo isso que você falou. Trocando em miúdos, é menos dinheiro no bolso de quem precisa ter esse dinheiro. Porque essa Sim, sim. economia, essa inflação chegando com um teto de 5%, me lembro, tinha 13, 14 anos, economia batendo 12, 13, 15, Uhum. 80, 60%. E você ia no mercado de manhã era um preço, à tarde era outro. Isso Sim. não é história, Aham. não são os nossos avós que falam isso. Eu Sim, vivi sim. essa fase. Quer dizer, tudo isso, essa taxa, o Trump mexendo nessa taxa de importação, ou o governo brasileiro mexendo nessa taxa de importação, isso tudo é menos dinheiro no meu bolso, no seu Sim, bolso, no bolso de quem exatamente. está Então, produzindo. porque o final da história é a renda da população. Se você não tem uma estrutura produtiva organizada, você não consegue incentivar uma coisa que a gente bate muito na tecla na economia, que é a produtividade. Porque tem duas formas de você crescer um país. Ou é com maior quantidade de pessoas, e aí a gente chama isso de bônus demográfico. Então tem Uhum. países que estão crescendo muito em termos populacionais, e aí isso impulsiona o crescimento. Nigéria, Paquistão, tem vários países que estão crescendo muito por conta disso. E o outro lado da moeda é a produtividade. Então são as duas únicas coisas que fazem um país crescer. O bônus demográfico a gente já está perdendo. Se a gente olhar o gráfico do crescimento populacional do Brasil, ele já está numa trajetória que já está empinando para baixo. Daqui a pouco a gente vai literalmente empinar para baixo. A gente vai diminuir a nossa população e vai estacionar num determinado valor. O que resta é a produtividade. E se a gente não tem uma estrutura organizada, uma economia mais aberta, a gente não consegue ter mais produtividade. E Uhum. se eu não tenho mais produtividade, eu não consigo pagar salário maior, eu não consigo ter mais renda para a população. Então, se eu não consigo impulsionar uma produção maior per capita por pessoa, a renda da população vai ser menor. E aí, o que que os governos, e aí não é só esse governo, né? Os Sim. governos de 40 anos atrás, usa desses famosos subterfúgios para ter algumas torneiras ali, alguns vazamentos para falar, ó, eu vou dar uma renda a mais para você desse jeito, eu vou dar uma outra renda por meio desse programa de governo, tudo na questão política da história, né? Uhum. Tudo até mesmo muito no populismo, né? E aí com essas migalhas, né, de renda a mais, a população vai sobrevivendo, né, nesse caos produtivo que a gente tem. E o problema principal a gente não ataca. A gente só lida com essas consequências, aumentando um pouco renda aqui e ali, mas a causa principal, que é o nosso baixo crescimento, baixa produtividade, a gente não resolve. Ou seja, para você que está acompanhando o nosso Uniso Economia, é como você administrar a sua casa. Você recebe 1.000, mas você está gastando 1.200 e você vai e procura mais alguma coisa para fazer para ganhar mais duzentão. Ao invés de você parar e pensar, meu, eu ganho, trabalho por 1.000, ganho 1.000, conseguiria viver bem com 1.000, mas eu preciso achar ali onde que está vazando esses 200 a mais. O governo precisa ter essa Não, sim, e consciência. até aproveitando isso, né? A pessoa, sei lá, gasta 1.200 e ganha 1.000, obviamente que ela tem que fazer um ajuste e tal, né? E aí entra muita questão da educação Sim, financeira. sim, sim. Mas o que faz ela ganhar só 1.000? Por que que ela ganha só 1.000? Por que que ela não ganha 2.000? É aí que vem a questão da produtividade. Eu preciso criar empregos melhores, eu preciso ter qualificação melhor, eu preciso incentivar a tecnologia a entrar aqui e ajudar esse cara a ganhar mais. O foco é muito, às vezes, e isso eu acho que é uma coisa na questão da educação financeira, que muitos gurus por aí batem na tecla, né? Obviamente que tem lá a sua razão. A gente tem que olhar muito bem para essa questão da despesa, tem que, assim, alinhar as nossas despesas com a nossa receita, mas o outro lado, que é a questão de por que eu ganho pouco, isso é pouco atacado, né? E eu não estou falando a nível da pessoa em si, tipo, ó, eu não tenho mais o que fazer. E realmente, às Uhum. vezes a pessoa não tem alternativa. Mas do ponto de vista da política pública, ela tem que favorecer esse cara a ter um emprego melhor, um salário maior. Porque você ficar cortando despesa não é objetivo nosso. A economia, o grande objetivo da economia é trazer bem-estar social para as pessoas. Sim. É fazer elas quererem comprar mais coisas e não comprar menos coisa. Né? A partir do momento que você ajusta por esse lado, você está jogando sua economia para baixo. Né? Então é importante ter sempre esse conceito. Renato, vamos mudar um pouquinho o tema, o rumo da nossa prosa, vamos tentar sair um pouco das fronteiras brasileiras.
porque a economia mundial ela mexe diretamente com a nossa economia. E aí, você trouxe aí essa informação importante, né? Vamos chamar de trumpismo. Essa nova eleição de Donald Trump tem mexido na economia do mundo como um todo. E uma coisa que me chama a atenção, por exemplo, em alguns momentos, países que são países considerados segundo e primeiro mundo, o Canadá, como outros países da Europa, há alguns anos eles ofereciam vagas de emprego para pessoas que não eram desses países porque existia riqueza nesses países e eles queriam contratar, enfim, tinha bolsas de estudos e tudo mais. Hoje você não vê tanto isso. Hoje eu tenho visto uma redução muito grande, tem me assustado uma redução muito grande. Amigos que moravam, por exemplo, no Canadá, voltando para o Brasil porque não conseguem emprego, tá difícil para lá. Estou usando o Canadá, mas nós vimos isso, uma economia que quebrou e teve que se restabelecer. Foi a economia grega, foi a economia portuguesa que quebrou e teve que se restabelecer. O trumpismo também que pese que ele reassumiu o poder agora em 20 de janeiro, mas essas medidas que saem da cabeça do governo, do presidente norte-americano, também fortalecem esse enfraquecimento de outras economias que nós tínhamos como economias poderosas, economias importantes para o mundo. Porque os Estados Unidos ele representa assim uma figura econômica, um poder econômico mundial muito grande. E aí uma decisão dele acaba impactando no mundo inteiro. Tanto é que alguns, né, às vezes falam aí que a eleição americana é tão importante que o mundo inteiro tinha que votar, né? No caso do Trump, dos Estados Unidos especificamente, eles estão passando por não um problema, assim, mas é uma questão que, do ponto de vista do emprego, principalmente nas grandes cidades, eles estão tendo uma falta gigante, né, de mão de obra. Principalmente mão de obra de baixa produtividade, que a gente pode chamar de baixa produtividade, mas são pessoas assim que ninguém quer fazer. Um trabalho mais de produção, esse tipo de coisa. Um trabalho que o americano não quer fazer. E aí, com isso abriu, eventualmente, ao longo dos anos, muitas vagas para os imigrantes e tal. E aí, até os Estados Unidos ainda tem esse mercado bem aquecido, né? Diferente de alguns outros países desenvolvidos que estão tendo algumas dificuldades para os imigrantes e para esses empregos, mas os Estados Unidos ainda tem um mercado muito aquecido disso. Tanto é que essa semana, inclusive, no estado da Flórida, eles estão diminuindo as restrições para trabalho de adolescentes. Então, os adolescentes eles tinham algumas restrições que eles não podiam trabalhar, acho que de 14 a 16 anos. Eles não podiam trabalhar no período noturno, agora vão poder trabalhar. Então, eles estão diminuindo algumas restrições porque eles não têm mais trabalhador. Ainda mais que na Flórida eles estão mandando, e não só na Flórida, né? Mas você tem um retorno de vários imigrantes para os seus países de origem, isso está com alerta laranja ali em relação à mão de obra. Só que com essas medidas, eventualmente, aí que o Trump vem adotando, isso está muito claro, porque não é só o governo, que até o próprio governo vem falando dessa perspectiva de recessão, mas as próprias empresas, que são as que estão na ponta final ali da economia. Então, um cenário de recessão, ele muito provavelmente pode acontecer nos Estados Unidos. Já vai reduzir bastante o crescimento e o cenário de recessão muito provavelmente vai acontecer. Se eventualmente fosse um ajuste para você ter uma retomada futura, que você enxergasse alguma coisa a longo prazo, ainda faria algum sentido. É o que a gente já passou no Brasil algumas vezes, né? E é a necessidade que a gente precisa hoje, que ninguém quer correr esse risco. Questão de ajuste fiscal. Se você vai fazer ajuste fiscal em algum momento, você vai ter um custo econômico. Sua economia vai cair, sua inflação também, obviamente, vai cair. Você vai ter uma economia durante 1 ou 2 anos ali mais difícil para depois você retomar. No caso dessas medidas do Trump, não tem um horizonte melhor para frente. Porque as medidas que ele vem adotando, assim, do ponto de vista econômico, são totalmente erráticas, assim, não tem nenhum embasamento, né? Porque os Estados Unidos ele se fortaleceu muito ao longo da sua história econômica, ao longo dos últimos anos, principalmente, pelo setor de serviços de alta complexidade. Serviços que dão valor, né? Por exemplo, um tênis. Você vai fazer um tênis, a Nike vai fazer um tênis em Bangladesh, vai fabricar o tênis em Bangladesh. Vai lá fabricar, o custo de fabricação desse tênis é $50. Quando esse tênis chega nos Estados Unidos, a Nike não vai vender por 50, por $60. A Nike vai vender por $400.
Por que ela vai fazer isso? Porque ela investe num negócio chamado design, num negócio chamado marketing, num negócio chamado marca. É isso que traz valor para o produto. E é isso que os Estados Unidos se diferenciou ao longo dos últimos anos. Então, empresas de tecnologia que são muito focadas nesses serviços são basicamente americanas, né? As grandes empresas de tecnologia. Então, essa é a vantagem competitiva que os Estados Unidos têm e teve ao longo dos últimos anos e se fortaleceu muito baseado nisso. O que o Trump parece que está fazendo é, vamos sair disso e vamos voltar para a indústria, né? Ou seja, vamos voltar a 30, 40, 50 anos atrás, que a gente tinha uma indústria automobilística forte, que a gente tinha uma indústria siderúrgica forte, o que não faz o menor sentido do ponto de vista econômico, né? A renda do americano com certeza vai cair com isso, né? Vai ter um prejuízo muito grande, porque além de fazer essa volta, hoje essa indústria já está alocada em outros lugares. Carros, é uma loucura essa proposta dele de tarifa de carro. Um carro hoje, você não consegue dizer de que nacionalidade ele é. Porque o carro hoje, para ser montado um carro, cada componente do carro vai ser num lugar diferente. Você tem um negócio na economia que a gente chama de economia de escala. Quando você vai fazer uma fábrica de motor, essa fábrica tem que produzir motor pra caramba para poder compensar em termos de custo. Então, eu não consigo fazer essa fábrica gigante desse jeito e ter um custo menor nos Estados Unidos, que tem uma mão de obra muito mais cara. Eu não vou conseguir deslocar a mão de obra para essa indústria, né, que é uma mão de obra que hoje já está alocada em outros setores. Então, deixa que o Brasil faça, deixa que a China faça, deixa que outros países fazem. Depois eu importo esse motor e fica beleza para a empresa. Então, essa mudança que ele vem causando nas cadeias de produção, que ele vai eventualmente gerar como consequência dessas tarifas, vai ser péssimo para os Estados Unidos. E se é péssimo para os Estados Unidos, é péssimo para a gente também, né? A nossa indústria de autopeças aqui, que a gente tem uma indústria forte, inclusive Sorocaba tem uma indústria muito forte disso, pode sofrer com essas sanções que ele vai fazer. E tem alguns países que até conseguem absorver essa redução dessas importações que os Estados Unidos vão fazer. Mas não tem nenhum país que chegue próximo da economia americana em termos de tamanho. Então o mundo inteiro vai acabar sendo jogado para baixo e infelizmente o Brasil, num cenário em que a nossa casa não está muito bem organizada, acaba sofrendo mais do que outros países emergentes. Para a gente finalizar, isso fortalece de alguma forma as buscas de parceria que os demais países, e aí, independente, a gente sabe que tem as ideologias políticas também por trás de tudo isso, mas alguns países até com ideologias diferentes, buscando um pouco mais de apoio, por exemplo, com a China. Isso favorece eu acho que sim. Essa mudança de dogma Sim. do governo norte-americano. Porque vai chegar um momento, imagino eu, que ele vai produzir tanto que ele não vai ter como fazer isso escoar dentro do próprio país, vai ter que mandar para fora. Só que para mandar isso para fora, os outros países estão enfraquecidos, as outras economias estão enfraquecidas, não vai ter quem compre isso. É uma fortalece aí essa negociação com de alguns países buscando esse tipo de parcerias com a China? Sem dúvida. Além da questão econômica, tem uma questão mais diplomática, tem uma série de outras questões envolvidas nessa política do Trump, mas do ponto de vista econômico, isso favorece muito a criação de novas alianças, né? Começa a mexer os peões da economia mundial de novo. O Brasil, por exemplo, já abriu novas conversas com o Japão, por exemplo, para o setor de carnes, que é uma coisa fantástica. Lá, nessa semana. Então, uma coisa bem positiva para a gente. A gente abrindo acordos novos com a União Europeia, com outros países europeus, com o próprio Canadá, com o próprio México. A partir do momento que os Estados Unidos se fecha para si, ele abre essa possibilidade para os demais, e isso pode ser uma coisa que, para voltar, não é uma coisa tão simples, porque se ele está fazendo essas políticas mais protecionistas se fechar, as empresas vão começar a se mexer para mudar suas bases de produção, para mudar a sua origem, né, em termos de a sua matrizes, eventualmente, por conta de pagar menos tarifas. E aí depois, para eventualmente voltar no cenário anterior, né, um eventual pós-Trump, vai ser muito mais complexo, né? Você tem uma empresa, por exemplo, a Lindt, que é uma empresa de chocolates, né, que ela já está mudando todo o esquema de logística internacional dela, da venda de chocolate, do transporte de chocolate. Para o Canadá, por exemplo, ela não está mandando mais chocolate que é feito nos Estados Unidos,
porque ela tem medo de boicote e por conta da tarifa maior que os Estados Unidos colocou em relação aos produtos canadenses, e aí o Canadá retaliou também e colocou tarifa com os produtos americanos. Aí o chocolate que está indo hoje para o Canadá é um chocolate da Europa, né, que vai ter um custo eventualmente até maior em termos logísticos, né, pode ter até um custo maior, mas isso estreita um pouco mais a relação canadense com a Europa. Então ele vai fortalecendo outras alianças que assim, do ponto de vista econômico, para os Estados Unidos é péssimo, né? Essa história dele agora com a Groenlândia também, assim, é, do ponto de vista diplomático, isso é um problemaço para os Estados Unidos também, né? A previsão que a gente vê, inclusive, de alguns estudiosos políticos e cientistas políticos, né, e cientistas também da economia, é que a gente deve ter o globo como um todo deve ter um tempo aí bem nebuloso nos próximos 4 ou 5 anos aí. Isso preocupa bastante. Não, e a gente precisa de países com, como se diz, com mais bom senso, né? E os Estados Unidos sempre teve esse papel para organizar eventuais conflitos regionais que a gente tem, né? Ele sempre foi o pêndulo ali que fazia o meio de campo para tentar reorganizar, né, as relações econômicas, diplomáticas entre os países, militares, né? Com essa política mais exagerada e mais radical, né, dos Estados Unidos, isso é um perigo também do ponto de vista de novos conflitos que eventualmente passem a surgir, né? Tanto que a Europa já está investindo muito mais em defesa agora. A Alemanha acabou de aprovar O problema é que um esse baita investimento em orçamento. defesa, esse investimento muitas vezes vai buscar produtos bélicos no próprio Estados Unidos. Também, né? Que é Também, um dos grandes exatamente. produtores. E É, eu me lembro, me vem à mente aquele filme O Senhor das Senhor das Armas, Armas. que é um filme que mostra muito isso, né? Exatamente. O Nicolas Cage, que é o protagonista do filme, ele se beneficia dessa situação de vender armas, ele é um americano e tudo mais. Quer dizer, a grande verdade é que é uma grande engrenagem que tudo roda para o lado daquele que pode um pouquinho mais. Né, Sim, professor? sim, exatamente. E o que é uma pena é que daí nessa linha o Trump acha que tudo que ele vem fazendo assim vai trazer algum benefício. Eu não sei em relação a eventualmente outras áreas, mas do ponto de vista econômico não faz o menor sentido essas políticas dele. E com certeza é o próprio Estados Unidos que vai sofrendo. É. E os Estados Unidos sofrem, nós E o sofremos mundo todo, por né? tabela. Exatamente. Professor Renato Vaz Garcia, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Sempre muito bom tê-lo aqui. O papo sempre flui muito e é muito rápido, né? Impressionante. Contatos com o professor Renato Vaz Garcia para conhecer um pouquinho mais dos cursos de Ciências Econômicas, conhecer um pouquinho mais do trabalho que é desenvolvido aqui na Universidade de Sorocaba. Destacando que essa semana nós tivemos imprensa nacional aqui na Universidade de Sorocaba, um Sim, projeto sim, muito bacana, legal bacana. envolvendo plástico. Sim. Parabenizar aí o professor Denis César, que é o coordenador, que é um dos cabeças dessa pesquisa, uma pesquisa muito legal e obviamente, quem quiser conhecer um pouquinho mais dessa pesquisa e das pesquisas que são desenvolvidas também pelo Núcleo de Ciências Econômicas aqui da Universidade de Sorocaba, professor, contatos. Lá no Instagram, pode procurar lá Renato Vaz Garcia, tô por lá, o próprio e-mail, renato.garcia@prof.unis.br. E a gente também tem o Instagram do Laboratório de CSA, né? Legal. Lab CSA. E lá a gente divulga várias pesquisas que a gente faz, a gente tem várias pesquisas de preço, a gente vai lançar uma pesquisa agora sobre gestão fiscal, né, baseado numa pesquisa que a Federação das Indústrias do Rio faz, comparando alguns municípios da cidade, da região metropolitana de Sorocaba, para avaliar se a gestão fiscal está sendo bem feita e tal. Então a gente sempre Importante, né? tem algumas pesquisas lá que os nossos alunos fazem. Deixa eu fazer uma pergunta, de repente estou fugindo um pouquinho do tema principal nosso, mas essa pesquisa que foi desenvolvida aqui pela Universidade de Sorocaba, envolvendo plástico, bactérias que consomem o plástico para reduzir esses danos ao meio ambiente e tudo mais, também numa questão econômica, ela é importante também para o Brasil como um todo, não é, professor? Sim, acho que, assim, do ponto de vista da pesquisa, isso favorece muito, né? Tem uma coisa na economia que a gente chama de externalidade. Pesquisa acadêmica é uma coisa que não beneficia só os pesquisadores e os envolvidos. Todos os agentes no entorno acabam se beneficiando com isso. E a partir do momento em que
uma pesquisa, né, que a gente desenvolveu aqui tem um resultado tão assim importante, isso beneficia várias outras, porque também vai começando a surgir outros braços de uma eventual pesquisa, e isso vai eventualmente tendo efeitos econômicos, né? A questão mesmo do meio ambiente, a questão do plástico gera custo econômico muito grande para os países, né? E isso tem um retorno econômico bem positivo. Que Né? bacana. Professor, mais uma vez, obrigado. Final de semana chegando aí, aproveitar o final de semana e já já a gente volta a falar um pouquinho mais de economia. Beleza, estamos sempre aí à disposição, agradeço aí mais uma vez o convite. E você que está acompanhando os nossos canais nas redes sociais, o @Labcom, tem produtos novos que estão chegando. Lauren Moreira trazendo aí quadros novos também dentro do nosso Uniso Saúde, alguns bate-papos muito legais. Nosso João Aoki com o Rota Típica, que é um programa que já pegou, muito legal, inclusive fora dos muros da universidade, a gente tem ouvido alguns comentários em relação ao Rota Típica, porque veio realmente para tirar algumas dúvidas em relação ao TEA, é muito bacana. E tem muito mais produções chegando ao longo aí deste ano 2025. É só você ficar ligado lá, @Labcom. Tem um projeto bem legal. Os cursos de comunicação estão completando 30 anos, e aí tem o projeto De Repente 30. São profissionais que são formados aqui na Universidade de Sorocaba, dando depoimentos sobre a passagem dele nesses 30 anos dos cursos de comunicação. Muito legal, vai conferir, @Labcom e também no nosso canal lá no YouTube. A gente volta trazendo mais informações, mais detalhes e tentando aprender e entender um pouquinho mais sobre a economia do nosso planeta. E por que não a economia do nosso país? Está faltando dinheiro no bolso de todo mundo. O professor está sempre explicando isso e a gente está sentindo isso no bolso, viu? Uniso Economia.